Vamos falar de eleições? Legal, porque aqui no Jornal do Estado você fica super bem informado sobre o processo eleitoral que se aproxima. Vai ser agora dia 5 de outubro, falta menos de um mês. Todo dia a gente traz uma materinha ou duas falando tudo do processo eleitoral, o que pensam os candidatos sobre o processo, a urna, a segurança, os temas polêmicos, os debates, todo dia. Você quer ficar bem informado de eleições? Jornal do Estado. Todo dia a gente tem uma materinha bacana. Você já tem candidato? Você que está me assistindo? Já sabe em quem votar? Muita gente vai votar nulo ou branco. E ao contrário do que muita gente pensa, essas opções não anulam uma eleição. Entenda agora, definitivamente, de uma vez por todas, o que é o voto nulo, o que é o voto em branco. Nas últimas eleições gerais, quase 11% do eleitorado do país fez uso do voto branco e do voto nulo. Apesar de o voto ser obrigatório no Brasil, o eleitor é livre para escolher ou não um candidato. A obrigação, na verdade, é de comparecer ao local da votação ou justificar a ausência. Mas ele também pode votar nulo ou em branco. Qual seria, na prática, a diferença entre essas duas opções? Você sabe qual é a diferença entre o voto nulo e o voto em branco? O voto nulo, eu acho que esse voto serve, eu acho que vai para outros, dividido para outras pessoas, né? Para outros políticos, não aquele direcionado. E o voto em branco, ele se torna, não serve para nada, né? Não sei. Voto nulo e voto em branco. Voto nulo e voto em branco? Eu não entendi a pergunta, sério? Calma, Jussiara. A diferença entre os dois está nas teclas das urnas. Não há o botão do voto nulo. Nesse caso, o eleitor digita um número que não existe. Já o voto em branco tem uma tela direcionada. Acontece que, no fim das contas, os dois têm o mesmo efeito. Os dois votos são votos de protesto, votos de não conformismo com a situação. O em branco você está com a opção que a urna lhe dá, aquele voto que você concorda com qualquer dos candidatos. O voto nulo é aquele voto de protesto em que você não acredita que nenhum dos candidatos seja apto a exercer o cargo, mas o efeito prático dos dois é o mesmo. E diferente do que muita gente pensa, votos brancos e nulos, mesmo que sejam maioria, não podem anular uma eleição. Porque as eleições levam em conta os votos válidos, e os votos brancos e os votos nulos são descartados para o cômputo dos votos válidos. Ao contrário, se votar em nulo ou se votar em branco, está se propiciando ao candidato que está na frente que consiga se eleger com a menor quantidade de votos, porque se está negligenciando aquele direito que se tem de escolher um político que está cadastrado no sistema eleitoral para concorrer às eleições. Ah, agora sim, compreendido. Muita gente diz que o voto nulo e voto em branco vão para o primeiro colocado. Não é isso. É que você votando em nulo, votando em branco, aumenta a quantidade de votos inválidos e isso favorece quem está na frente. Mas não é que o voto vá para o primeiro colocado, como muita gente diz por aí.